Olá, eu sou o Eduardo Moraes, sou gestor de renda variável da Claritas e hoje nós vamos comentar a performance dos fundos Claritas Long Short, Claritas Valor e Claritas Long Bias no mês de janeiro. Mas antes, vamos só colocar em retrospecto o que eu havia mencionado no mês passado e um pouco do cenário para 2022, tá? O mês de janeiro, em particular, o mês de janeiro já começou com bastante volatilidade, talvez um prenúncio aí de um ano muito volátil. ah, e ele teve dois comportamentos muito distintos. As primeiras 2 semanas do mês foram marcados por vendas maciças dos fundos locais na Bolsa. A gente é o terceiro ou quarto mês de uma onda de resgate muito forte aqui na indústria de ações no Brasil e na indústria de multimercados também. Então foram 2 semanas onde você via uma venda maciça, sem muito comprador, sem muito defesa. Os ativos atingindo patamares que eu não imaginava que eles atingiriam, tá? E aí, a partir da segunda metade do mês, o fluxo de investidor estrangeiro começa a suplantar essa dinâmica de venda dos fundos locais e a bolsa começa a reagir. De fato, você teve ali uma dinâmica muito interessante acontecendo ao longo do mês de janeiro, com dois momentos bem distintos em termos de performance, tá? A gente começou o ano com a carteira bem pesada em commodities, mais de 40% em commodities. A gente entende que é uma maneira de estar um pouco mais ligado com o cenário top-down, o cenário que na nossa cabeça é mais positivo sob a ótica global do que sob a ótica doméstica, tá? Combinado com a visão de que as empresas brasileiras de commodities estão num patamar de valuation extremamente baixo. Como eu já até havia mencionado no mês passado, olhando o plano de voo aqui para o ano, eu acho que essa nossa eleição ela vai mais ao centro, tá? E conforme isso for ficando mais claro, conforme os juros forem trazendo para baixo as expectativas de inflação, conforme o cenário for ficando de fato mais claro, a gente possivelmente vai migrar um pouco dessa exposição em commodities um pouco aqui para o mercado doméstico. E, de certa forma, a gente já começou a fazer isso em janeiro, tá? A gente reduziu um pouco aqui a nossa exposição em commodities, tentando capturar as oportunidades que essa primeira quinzena de janeiro, que levou uma série de ativos domésticos para um patamar de valuation muito descontado. Então a gente troca um pouco de commodities e começa a comprar algumas empresas no setor doméstico. Eu vou falar um pouco mais de detalhes ali na frente, quais commodities a gente vendeu e quais papéis a gente andou comprando, tá? Mas assim, isso acho que já é um pouco a dinâmica que a gente vê para o ano, tá? Vamos nos proteger, focados aqui um pouco em commodities e ao longo do ano migrar aqui um pouco mais para o setor doméstico, conforme o cenário for ficando mais claro, tá, gente? Eu vou passar agora alguns slides onde a gente vai poder ver a performance aqui dos fundos, tá? Começando aqui pelo Claritas Long Short, a gente terminou aqui o mês com 1,17%, 160% do CDI. Em termos de alocação, estamos falando aqui de uma exposição bruta um pouco mais normalizada. A gente estava bem tomando pouco espaço de risco. A gente já começa a normalizar essa tomada de risco. 44% de exposição bruta, 44,8% de exposição bruta, 8,8% aqui de exposição líquida. Quando eu olho aqui destaques de resultados, tá? Vale aqui mencionar em ação direcional, short em Mercado Livre e short em IRB como dois contribuidores positivos. Aqui, apesar de ser short, está em ação direcional porque a gente fez ele, de certa forma, em termos absolutos, não contra o índice, tá? E posição comprada em JHSF. JHSF é uma das ações que a gente colocou no portfólio por ter sido massacrada ali nesses 15 dias
15 primeiros dias de janeiro, e já entrou no portfólio contribuindo aí positivamente. Notre Dame Intermédica também uma boa contribuição no mês. Tá? Ação long contra o índice Petrobras foi o principal destaque positivo. E Klabin ali um destaque negativo. Tá? E ação short contra o índice, Redditor e M Dias contribuindo positivamente, B3 contribuindo negativamente. A gente encerrou o short em B3 ao longo do mês. Em termos de pares, vale mencionar Santos Brasil contra Rumo, foi uma performance bem expressiva, uma contribuição bem expressiva aqui para a carteira de pares no mês de janeiro. Tá? Sabesp contra Copasa e Sabesp contra Sanepar, o que a gente ganhou mês passado devolveu esse mês. Falando aqui um pouco do valor, o valor a gente fechou aqui 6,65, quase em linha ali com o IBX de 6,87. Como principais destaques, vale mencionar Petrobras, Apivida, Banco BTG, Itaú, JHSF, Bradesco, São Martinho, negativos aqui só Simpar, Minerva e Klabin. Tá? Falando agora do Claritas Long Bias, 5,92 contra o yield IPCA mais yield da MAB de 1,13. Aqui um pouco a foto da estratégia Long Bias, ela é formada por 3 vetores, ela parte da carteira do valor, adicionamos aqui 20% de gross exposure de posições que derivam da estratégia long and short, e uma estratégia de proteção, aqui no caso put de índice e put de IRB, compondo aqui a proteção do fundo. Em termos de contribuição, temos aqui a ação long contribuiu com 6,34%, short 0,27% positivo, pares foi negativo em 0,22% e opções, o custo da opção foi 0,13% negativo, compondo aqui no final das contas 5,92%. Tá? Falando aqui dos principais temas de investimento, tá? Como eu mencionei, a gente reduziu um pouco aqui a exposição em commodities, tá? Para abrir espaço para alguns temas, para algumas posições novas. Até em commodities, propriamente dito, a gente iniciou uma posição aqui em CBA, a gente teve um reshuffle dentro do tema de exportadoras, tá? Mas também abrindo espaço para algumas teses do mercado doméstico, eu vou elaborar um pouquinho mais. Mas o que é que a gente tem aqui sobre o tema de exportadoras? Você teve, gente, uma apreciação na ponta. Isso aqui é sempre a cotação no último dia do mês, tá? Então você teve uma apreciação de 5% do real na ponta, apesar do câmbio médio ter ficado muito em linha com o câmbio médio do quarto trimestre. Tá? Você percebe aqui, ainda assim, gente, uma vantagem competitiva das exportadoras brasileiras pela questão do câmbio em relação aos demais parceiros, países que competem pela pauta de exportação do Brasil, uma situação de competição muito forte. Tá? Quando a gente olha o preço das principais commodities, o diesel subiu 10% aqui em relação à média do quarto trimestre, o etanol caiu um pouco, caiu 10%, a gasolina subiu 4,6%. Quando eu olho o diesel em dólares, ele subiu 15%. De certa forma, você vê que um pouco alinhado, subiu 15% em dólar, o real apreciou 5%, está mais ou menos alinhado, a gasolina subiu 12%, essa um pouco defasada, tá? O petróleo subiu 10% em dólares. Minério de ferro fez um movimento de recuperação muito forte agora nesse começo de ano, subindo aí 25% em relação à média do preço do quarto trimestre. Tá? Contribuiu aí para a nossa posição em Vale. Tanto o minério padrão 62%, quanto o minério aqui de Carajás, que subiu até um pouco mais, 32%. Níquel e cobre também apresentando uma alta, níquel com uma alta de 15,5%, bem forte. Celulose, uma alta aqui de 6,7%.
tá? E o açúcar, uma pequena queda aqui de 6,6. Temas que eu acho que vale a pena mencionar aqui no setor de exportadoras, nesse tema, é a Petrobras. Petrobras, você teve aí um reajuste 5% para a gasolina e 8% para o diesel, tá? Ah, o tema inflação de combustíveis continua no radar. O governo começou a falar em uma PEC para permitir a desoneração de combustíveis. Isso, essa linha de ajuste é uma linha que é muito boa para a Petrobras, de certa forma, tá? Porque não mexe na política de preços dela, mas é uma linha que tem um custo fiscal muito elevado. Tá? Então, o governo tem se posicionado mais por esse caminho. Por outro lado, existem outros projetos, em particular um projeto de um senador petista, que já vai por uma linha mais heterodoxa de tentar, de alguma maneira, taxar a exportação de petróleo, de alguma maneira interferir aqui na política de preço, tá? Então, esse é um tema que tá no radar, e é algo que a gente tem monitorado de muito perto. Além disso, a Petrobras divulgou aqui as suas reservas para para o final do ano de 21, números muito bons, o crescimento aqui de 12% nas reservas, o que dá um índice de reposição de reservas de 219%, tá? Por fim, gente, vale mencionar nossa expectativa é de um resultado muito forte agora para o quarto trimestre, muito em função dessa dinâmica aqui de preços e câmbio do quarto trimestre em relação ao terceiro trimestre. Tá? Então, eu espero um resultado operacional muito forte, e mais dividendos nesse final de ano da Petrobras, tá? É um pouco essa dinâmica. Falando um pouco dos ajustes que fizemos na carteira. Então, em termos da estratégia aqui de commodities, a gente optou por reduzir Klabin. Por mais que a gente goste bastante da Klabin, a gente optou por reduzir para aumentar um pouquinho o beta da carteira e permitir algumas diversificações. Então, no valor, a gente fez um movimento de reduzir Klabin, reduzir São Martinho, reduzir um pouquinho de Vale, reduzir um pouquinho de Petro, tá? Aumentando CBA. Então, a CBA passa a ser uma posição nova, eu tenho alguns slides para comentar sobre ela. Aumentamos também a posição aqui em CPFL. Colocamos uma posição nova, que é a Multiplan. Tá? Acho que a dinâmica de shoppings, hoje a gente já, principalmente shoppings de mais alto padrão, já estão vendendo bem acima do que era 2019 e as ações, principalmente ali nessa primeira quinzena de janeiro, estavam extremamente deprimidas, tá? Então a gente achou um bom time para fazer essa mudança. Aumentamos aqui a posição em JHSF, tá? Assim como eu tinha mencionado já no long and short. É isso, em termos das principais posições que a gente mexeu. E montamos uma posição nova em Cury. Também tem alguns slides para falar de Cury. Cury é uma incorporadora de baixa renda, tá? Já aproveitando aqui, falando do long and short, posições novas, colocando uma posição em Energisa, Vibra, zeramos o short em B3, uma posição nova aqui também em CBA, JHSF, Multiplan, Cury, todas as posições novas que iniciamos aí ao longo do mês de janeiro. Em contraposição, reduzimos aqui a posição em Klabin, aumentamos aí o short em IRB, aumentamos o short em Qualicorp, em Natura e reduzimos um pouquinho a posição long em São Martinho. Tá? Foi um pouco esse o reshuffle que a gente fez aí nesse começo ao longo do mês de janeiro. Falando um pouco agora de alumínio, gente, o que é que a gente está achando interessante na tese da CBA, tá? A tese da CBA, de certa forma, o que é que é? A gente está entendendo que a gente pode estar entrando agora num novo superciclo muito ligado com o tema ESG.
tá? Alumínio, de certa forma, a gente brinca que é energia em forma sólida. O custo de energia é um custo muito relevante na produção de alumínio, tá? Grande parte da produção de alumínio hoje se encontra na China, que tem uma matriz energética extremamente poluente. Tá? Então, a China já andou reduzindo produção de siderurgia por preocupação ambiental. Então, a gente espera que ela comece a regular também, de alguma maneira, seja reduzindo o ritmo de crescimento, seja até reduzindo a produção de alumínio doméstica. Tá? E aí, quando a gente coloca aqui em contexto custo de produção, a CBA aqui está no primeiro quartil do custo de produção, tá? E o mais importante, ela está no primeiro quartil aqui também da curva de emissão de CO2 por tonelada emitida. Ah, existe uma percepção, existe um valor no mundo que alumínio, o low carbon alumínio, todos os processos produtivos que emitam menos de 4 toneladas de CO2 para cada tonelada de alumínio. Aqui a CBA ela faz 2,66. Tá? Quando você olha aqui a China, ela está nesse quadrante aqui, 15, 16, 15, 16, 17 vezes de tonelada, quando você considera não só as emissões no seu processo, mas também no processo da energia que você usa. Tá? Então, no final das contas, gente, isso aqui acho que ao longo dos anos vai se mostrar uma vantagem competitiva muito forte para a CBA, e a gente está conseguindo comprar a CBA hoje no patamar de valuation interessante. Está falando aqui de 4 vezes e meia EV/EBITDA. Tá? Isso, o preço do alumínio, esse começo de ano já foi bater, tá entre 2.900, 3.000 dólares a tonelada. Tá? É um pouco isso que a gente está vendo aqui na dinâmica da CBA. Olhando agora a Cury, que eu havia mencionado para vocês. Gente, aqui no setor de baixa renda é perceptível a mudança, a capacidade competitiva das empresas. Tá? Quando eu vejo a Cury, ao longo de toda essa dinâmica de pressão de custos, ela conseguiu manter sua margem bruta. A gente até acha que você tem um pouquinho para entregar agora ao longo de 22, mas ela conseguiu, através da posicionamento e de precificação dos seus projetos, manter sua base de margem. Tá? O mesmo pode ser dito também da Direcional. Tá? Por outro lado, Tenda e MRV, eles não conseguiram ter essa dinâmica de precificar e migrar um pouco a faixa de preço e a faixa do consumidor dos seus produtos, e terminaram perdendo bastante margem. A Cury estava também, foi uma dessas empresas que foi massacrada aí durante o processo aí dos últimos meses, esse processo de resgate da indústria local, e também aqui do começo de janeiro. A gente resolveu investir. Tá? A gente está vendo aqui a Cury tem um return on equity extremamente elevado, o maior do setor, 38%. E a gente está vendo essa empresa sendo negociada aqui a 6 vezes e meia, 5 vezes PI para 2022 e 2023. Tá? Então a gente aproveitou esse momento e mais, gente, a gente conversa com a empresa. A dinâmica de vendas do quarto trimestre foi muito forte, a dinâmica de vendas do primeiro trimestre foi muito forte, está sendo muito forte, tá, até agora. Então, segue um pouco essa dinâmica, resolvemos aproveitar aqui um pouco, contrarian esse call de investir agora em home builder, mas chega um patamar de valuation que eu acho que faz sentido. Tá? Aqui dos temas que a gente chama aqui de cases seculares de crescimento, Vamos, Apvida, Simpar, Sula, vale a pena comentar. O Banco BTG Pactual comprou a carteira de varejo ali da Planner, deve adicionar aqui 8 bilhões de ativos. No começo aqui de fevereiro, já como, vamos dizer,
Um ato subsequente aqui dessa nossa apresentação, o Banco BTG comemorou aí R$ 1 trilhão sobre custódia, sobre gestão, tá? Outro dado importante foi a aprovação pelo Conselho, pelo CAD da fusão Apvida e Notre Dame, sem remédios. Essa notícia já havia sido dado em dezembro, da área técnica do CAD, mas precisaria transcorrer um período sem ninguém interpor recurso para ela ser homologada, e foi o que aconteceu agora em janeiro, tá? Aqui, dessas empresas de valor, vale mencionar, em bancos, a gente concentrou a nossa posição, que estava dividida entre Itaú, Itaúsa e Bradesco, apenas em Itaú e Bradesco. A CPFL, aumentamos um pouco a posição. Exetec, a gente começou a migrar a Exetec por Cirela e adicionamos aqui a posição em Cury. JHSF divulgou excelentes resultados em relação ao quarto trimestre, tá? Impressionante a resiliência do segmento de incorporação. O novo condomínio, o Boa Vista Estates, vendendo super bem, tá? De certa forma, eu diria, já está mais de alguma coisa como 450, 500 milhões de vendas no Boa Vista Estates. De certa forma, na minha opinião, é um grande de-risking desse novo condomínio. Tá? E a parte de shopping, gastronomia e hotelaria também está indo muito bem. Ah, gastronomia, o couvert médio subindo muito, hotelaria, o preço da diária subindo muito, e shoppings vendendo bem acima do patamar de 2019, tá? O mesmo pode ser tido aqui também em relação aos resultados operacionais aqui da Multiplan, tá? Crescimento das vendas das mesmas lojas de 10%, e do aluguel das mesmas lojas de 41% em relação ao quarto tri de 2019. Tá? Você já está entrando, gente, num patamar de normalidade aqui nos shoppings. Já estamos falando de incorporar no aluguel mínimo todo o GPM desse período, e as ações continuavam lá próximo dos mínimos da pandemia. Então, aqui que você teve uma boa oportunidade de começar essa posição, tá? É isso, senhores. É o que eu tenho para comentar com vocês. Fico aqui à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário, tá? E vocês têm aí o meu contato. Muito obrigado e até o próximo mês.